De uns dias para cá, muita gente anda me perguntando a respeito do Justin Bieber, depois que ele foi visto na última edição do Festival Coachella ali, mostrando um comportamento muito esquisito. Eu assisti a um vídeo enviado por uma seguidora aqui do tio e, pelo que eu vi, a situação é muito mais séria do que as fãs preocupadas podem imaginar. Preste atenção ao que eu tenho a dizer, porque é muito grave. E você não vai sofrer. Muito pelo contrário, você não vai sofrer nada ao adquirir o espetacular livro Long Road, Pearl Jam e a trilha sonora de uma geração, que traz a biografia da banda em detalhes de bastidores simplesmente inacreditáveis, desde o início do grupo até o lançamento desse álbum aqui, que é sensacional e que eu tenho em vinil, ó, o Gigaton de 2020, que é um disco incrível. E esse livro esmiuça detalhes que mesmo os fãs mais ardorosos desconhecem. E esse livro ele está em pré-venda em 2 edições. Uma edição limitadíssima, com capa dura e com os itens exclusivos, e uma outra com a capa comum. Então você clica aqui embaixo no link, coloca o nosso tradicional cupom de desconto Regis Tadeu Indica e você vai ter um desconto incrível nessa pré-venda e você não pode vacilar, porque esse desconto, inclusive, é um desconto de 30%. E você não pode vacilar porque esse livro vai esgotar na pré-venda. Pode apostar. E aí depois, né, você não vai reclamar, né, dizendo, poxa vida, me arrependi profundamente de não ter comprado o livro, aquela coisa toda, tá? Então, repito, não vacila, tá ok? Meu amigo e minha amiga, esses vídeos aí que rolam por aí na internet, mostrando o Justin Bieber a anos-luz de distância da imagem e do comportamento que as suas fãs debiloides, que se auto-intitulam Beliebers, ainda insistem em idolatrar. Flagrado num show, numa festa, sei lá, absurdamente magro, quase esquelético, com uma expressão desorientada, sem camisa e fumando um charutinho do Bob Marley, curvado e balançando o corpo, que agora mais parece um filé de borboleta, com os movimentos desconexos, numa tentativa de fazer algo próximo a uma dança, perdido ali no meio da multidão. O Justin Bieber, ele está realmente muito distante do estado de uma pessoa que está realmente se divertindo. Analisando as imagens, eu não tive dúvidas. Esse rapaz precisa de ajuda. E urgentemente. E eu digo isso não apenas pelos evidentes sinais físicos, mas principalmente por aquilo que está dentro disso, que é um grito silencioso de um artista que está em colapso. O que se vê não é o velho papo de popstar decadente aproveitando uma ocasião aparentemente festiva, mas de alguém que com 31 anos de idade já não é nem sombra do que já foi um dia, tanto musicalmente, inclusive, né, como agora fisicamente e pior, mentalmente. E não adianta os seus representantes brigarem contra fatos e imagens, dizendo que o seu patrão é alvo de, abre aspas, rumores exaustivos e lamentáveis que demonstram que as pessoas estão comprometidas em manter vivas narrativas negativas, obscenas e prejudiciais, fecha aspas, blá 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 blá. É nítido que a saúde mental do cara está indo pro vinagre, que ele está a cada dia se desintegrando. E eu fiz uma pesquisa a respeito do que andou acontecendo com esse rapaz nos últimos meses, e há muito tempo que ele sofre de uma doença que afeta todo superstar, que é alvo de uma idolatria desmedida por parte de milhões de fãs retardadas, que é a síndrome da piração descontrolada. É uma síndrome que eu mesmo batizei. Os sintomas são bem conhecidos, né? O objeto de adoração, né? Que esse é o termo de hordas e hordas de fãs débeis mentais e gritalhonas, ofegantes, espalhadas pelo planeta, né?
Com o tempo, esses superstars acabam sucumbindo numa espiral de perdição em que seus funcionários e hipotéticos amigos baba-ovos jamais contrariam o cara para não perder os seus empregos e as suas regalias, cara. É lógico que as believers, né, que ainda sobraram, expressam agora uma mistura de apoio e de desespero nas redes sociais. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não posso discordar desse clamor, desse desespero. Porque o que está diante de todos nós, cara, é um artista em frangalhos, um ser humano que parece estar desmoronando sob o peso de uma vida inteira de exposição, perseguição e expectativas desumanas. E se nada for feito, e feito com urgência, eu tenho receio que o Justin Bieber possa estar a caminho de um desfecho trágico nos próximos meses. É sério, se ele não receber ajuda, é capaz de ele não chegar a tempo de comer peru na ceia de Natal desse ano. Não, eu não estou urubuzando, eu estou falando sério. Para entender como ele chegou a esse ponto, é preciso voltar um pouco no tempo. Porque o Justin Bieber, mais do que outro produto da indústria musical em escala mundial, ele também foi uma outra vítima dessa própria indústria, estimulado desde a infância para atender às demandas de um público assustadoramente voraz e de uma mídia completamente insaciável e insensível. Aos 13 anos, quando ele explodiu com aquela porcaria de música chamada Baby, o Justin Bieber ele se tornou mais um cantor adolescente com um rostinho angelical e uma vozinha de nenezinho. Ele virou uma mercadoria, um ídolo fabricado para ser consumido por milhões de fãs débeis mentais, histéricas, que projetavam nele as suas fantasias e as suas obsessões. Só que essa adoração veio com um preço altíssimo para o garoto. A perda total da privacidade, a perseguição implacável de paparazzis e fãs histéricas e uma pressão psicológica que nenhum garoto consegue suportar. E é o que eu sempre digo, se você não tem liberdade para ir numa padaria e comer um pão na chapa com requeijão e uma média expressa, você está com sérios problemas. E desde o início, o Justin Bieber foi tratado como um objeto, não como uma pessoa. As suas fãs, né, muitas das quais o acompanharam desde aquele começo da adolescência, desenvolveram uma relação praticamente patológica com ele. Em 2016, se não me falha a memória, e olha que ela anda falhando, por exemplo, nós vimos fãs aqui no Brasil acampando 5 meses antes de um show no Rio de Janeiro. 5 meses antes, cara. Uma demonstração de devoção estúpida que ultrapassou qualquer limite do que possa ser saudável e entrou no território da obsessão quase assassina. Essas atitudes, embora muitas vezes justificadas de modo cretino como amor de fã, na verdade essas atitudes criaram uma dinâmica em que o moleque nunca pôde ser apenas um moleque humano. Cada passo dele era vigiado, cada erro era amplificado, cada momento de fraqueza era transformado em manchete. Paparazzis, da sua parte, foram ainda mais cruéis, cara, porque o Bieber já foi fotografado em situações humilhantes, perseguido em alta velocidade, agredido verbalmente e até fisicamente por fotógrafos em busca de um clique que rendesse dinheiro. Em 2019, se não me falha a memória, ele desabafou lá no Instagram dele, admitindo que ele estava lutando muito com a saúde mental dele, cara. E ele mencionou episódios em que ele agiu agressivamente contra paparazzis, como quando ele acelerou o carro na direção deles, aquela coisa toda. E na época, muitos fãs defenderam as atitudes do Justin Bieber, né, alegando que ele precisava de espaço para lidar com os seus demônios. Só que esse espaço nunca veio e nunca veio também por conta dessas fãs destrambelhadas. Veja agora que ele, mais uma vez, foi alvo de câmeras com a sua aparência completamente fragilizada, comportamento errático, tudo isso exposto para o mundo. Ele próprio, inclusive, se revoltou contra os paparazzis. Ele ficava gritando que os paparazzis só se importam com o dinheiro, e ele está certo, é isso mesmo. Para a mídia sensacionalista, cara, o Justin Bieber não é uma pessoa, ele é um produto que vende.
Então, essa perseguição constante de fãs que exigem amor doentio e perfeição, e dos paparazzis que lucram com a sua miséria, tudo isso criou um ciclo vicioso que destruiu a saúde mental do Justin Bieber. E ele já admitiu publicamente ter lutado contra a depressão, contra a ansiedade e contra a dependência química. Começou a usar uma maisena do capeta ali desde os 13 anos, como forma de fuga dessa pressão absolutamente esmagadora, cara. Em 2020, num documentário bem interessante intitulado Justin Bieber Seasons, ele revelou, cara, que ele sentia que ele estava morrendo por causa do consumo de substâncias, cara. E mais tarde, ele enfrentou a síndrome de Ramsay-Hunt, que é uma condição que paralisou parcialmente o rosto dele, e também a doença de Lyme, né, que afetou inclusive a sua energia, a disposição dele, cara. E esses problemas físicos, combinados com o peso emocional de ser uma figura pública e famosa, formaram uma tempestade perfeita que o levou ao estado que a gente viu nos dias atrás. Então, essas imagens recentes dele, para mim, mostram claramente uma exaustão física e emocional. Num dos vídeos, ele dança de uma maneira desajeitada, segurando a mão de um amigo ali, como se ele precisasse de apoio para se manter em pé. Em outro vídeo, ele está ali curvado, quase catatônico, enquanto ele fuma um charutinho ali do Bob Marley. Para as fãs debilóides, essas cenas contrastam brutalmente com o Justin Bieber que há uma década atrás dominava os palcos com aquela energia e vá lá, né, com um certo carisma. Agora a gente vê um homem que parece estar se desfazendo, cara, incapaz de suportar o peso da sua própria existência, e isso causa nas fãs uma angústia coletiva. Só que também uma hipocrisia nisso. Porque muitas dessas mesmas fãs que agora pedem ajuda, na verdade, para o seu ídolo, contribuíram muito para essa cultura de obsessão que colocou o cara nessa posição. De uma maneira completamente doentia, elas compartilharam as fotos do cara, especularam sobre a vida pessoal dele e alimentaram rumores sobre o casamento dele com a Hailey Bieber lá, e transformaram cada detalhe da existência do Justin Bieber num conteúdo para consumo, e de uma maneira absurda. E a mídia, com essa cobertura sensacionalista, só amplificou ainda mais esse circo patético. E tem outra coisa. O Justin Bieber degringolou ainda mais, cara, com outro elemento que parece pesar sobre ele, cara, que é a relação dele com o P. Diddy, o Puff Daddy, o rapper que foi o mentor dele no início da carreira. E recentemente, você sabe bem, o Puff Daddy tá preso, esperando julgamento pelos crimes graves, cara. E as pessoas que estão próximas ao Justin Bieber afirmam que ele está muito abalado com esse caso. E essa conexão, somada à pressão de ser um novo pai, ele e a Hailey tiveram um filho no ano passado. Isso, mais os rumores de uma crise de casamento, tudo isso parece estar empurrando o cara para um abismo emocional. E a mulher dele, cara, que já falou sobre o desafio de apoiar o Justin Bieber nessa etapa da vida dele, parece ser uma das poucas âncoras, vamos dizer, na vida dele, mas até isso tem os seus limites. E âncora que eu te falo no melhor sentido da palavra. E vou dizer mais, meu amigo e minha amiga, se nada mudar, o futuro do Justin Bieber, ele é muito sombrio. A história da música está repleta de artistas que sucumbiram à pressão da fama. Kurt Cobain e Amy Winehouse, que eu digo, né? E digo, sei lá, sabe-se onde. E todos eles, como o Justin Bieber, foram perseguidos por fãs e pela mídia. Eles lutaram com problemas de saúde mental e dependência química, e eles acabaram pagando um preço final muito alto. O Justin Bieber já deu sinais de que ele está no limite. Em 2022, por exemplo, ele cancelou shows da turnê dele para priorizar a saúde mental dele. Só que aquela pausa parece que não foi suficiente. A aparição, o show que ele fez do Rock in Rio foi uma coisa daquele ano, foi uma coisa vergonhosa, cara, usando playback e parecendo visivelmente desnorteado, fragilizado, e tudo isso foi um prenúncio do que se viu recentemente lá na cidade onde rolou o Coachella. Então,
eu falo, sem uma intervenção imediata, ajuda psicológica, profissional, apoio genuíno de familiares e de amigos, e acima de tudo, sem um afastamento total dos holofotes, o Justin Bieber ele corre o risco de se tornar mais uma estatística. A magreza extrema, o comportamento desorientado e as escolhas questionáveis, sabe, como o uso de substâncias aí em público, são sintomas de alguém que está pedindo ajuda, mesmo que ele não consiga articular isso com palavras. E o tempo está se esgotando. Eu tenho as minhas próprias sugestões, se eu pudesse falar com ele. Primeiro, eu diria para ele que ele precisa de um ambiente seguro, longe das câmeras e das redes sociais. Ele já tentou, inclusive, promover a saúde mental, oferecendo terapia gratuita para sua equipe, para as fãs, mas agora é ele quem está precisando de um cuidado intensivo. Eu diria a ele para ele ter um retiro prolongado, sabe, com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e isso seria um começo. Né? A esposa dele, os pais, os amigos próximos, como o Usher, por exemplo, precisam formar uma rede de apoio que proteja o cara das influências tóxicas e ajude ele a reconstruir a autoestima dele. Outra coisa que tem que ser dito, cara, a indústria musical e as fãs precisam assumir as suas responsabilidades. Eu sei que isso é praticamente impossível, ainda mais nos dias de hoje. Mas assim, a cultura de idolatria cega e a exploração sensacionalista da mídia não pode mais continuar, cara. Porque o Justin Bieber, ele não é um produto, ele é um ser humano. E os fãs que dizem amá-lo devem parar de alimentar esse ciclo de superexposição, compartilhando cada foto e vídeo que mostra o cara no pior momento. E a mídia precisa parar de lucrar com a dor alheia. Eu sei que isso é impossível, mas eu tenho que falar. E hoje o Justin Bieber é uma imagem triste num espelho de crueldade da fama. Durante anos, ele foi exprimido, foi dissecado e foi consumido por uma indústria que não se importou e não se importa com a humanidade dos seus artistas, cara. A magreza dele, a desorientação, a fragilidade, tudo isso são resultados de anos de perseguição, obsessão e negligência. Se vocês querem que ele sobreviva, e todo mundo quer, evidentemente, e quer que ele também prospere, todo mundo precisa deixar o cara respirar, cara, e permitir que ele seja o Justin, não o Justin Bieber, o ídolo. E veja bem, eu não estou brincando. Se ele não receber ajuda psicológica urgente, se ele não tiver o apoio incondicional da família, dos amigos, e se a máquina da fama não parar de triturar o cara, eu receio que os próximos meses possam trazer notícias que ninguém quer ouvir. E a escolha é das fãs e da indústria de celebridades. Vocês vão salvar o Justin Bieber ou vocês vão assistir passivamente enquanto ele se apaga de maneira definitiva? Escolha de vocês. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse assunto que é muito sério. Eu não estou discutindo a música do Justin Bieber, que é simplesmente horrível. Eu estou falando do ser humano do Justin Bieber. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito do que está acontecendo com ele. E se isso já aconteceu com alguém da sua família ou algum de seus amigos. Coloca aqui nos comentários. E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde, incluindo saúde mental e felicidades aí para vocês, para sua família. Tomem cuidado.